Queridos pioneiros, para nós é um momento de muita alegria. Vivemos o dia de hoje, de reinauguração do Templo de Formosa, e a gente consegue perceber na história vivida aqui um legado construído, pessoas que fizeram uma obra do fundo do seu coração, algo muito simples, servir ao Senhor Jesus Cristo com todo o seu ser, com todas as suas forças, com todo o seu empenho. E a partir dessa história vivida, eles levaram um legado de fé para muitos outros lugares e nós somos fruto desse legado de fé. E para nós enche o coração de pensar de que a mesma fé que eles viveram há 129 anos atrás e há 112 anos da nossa Convenção Batista Pioneira continua vivo nos nossos corações e continua em propagação. Eu gostaria de desafiar o seu coração, o meu coração, a que a gente continue construindo a história, porque nós somos também parte de um legado e construímos um legado. Que o Senhor te use para que você possa expandir o reino, expandir a igreja local, possa levar o evangelho aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus queridos, à sua cidade, e que nós possamos continuar avançando no reino de Deus, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo cresça. Que Deus nos abençoe, como sempre lembro, juntos nós façamos mais e melhor. Parabéns a todos nós, vamos adiante, vamos avançando e não vamos desanimar, porque o que eles construíram aqui está vivo até hoje nos nossos corações e a nossa esperança se renova em Jesus Cristo para a honra e glória dele. Que Deus nos abençoe, parabéns a todos nós. Que alegria muito grande hoje celebrarmos os 112 anos de história da Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil. Juntos, num culto de celebração, de reinauguração do templo, nosso primeiro templo, quando os nossos pais fizeram aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer: ide e pregai o Evangelho. E por causa deles, e por causa desse trabalho, em união, nós estamos aqui em Linha Formosa, num dia muito especial. A nossa gratidão ao nosso Deus Todo-Poderoso e o desejo de que Deus continue fortalecendo a tua vida, a tua família e faça de você uma pessoa que contribua e faça grande diferença no nosso Brasil e até os confins da terra. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a nossa convenção e a Igreja Batista Pioneira em Linha Formosa.
estamos felizes porque estamos comemorando os 112 anos da nossa Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil. E com esse marco nós estamos reinaugurando o Templo de Formosa, para ser um lugar de olhar a nossa história, de contemplar tudo aquilo que Deus fez no nosso começo. Eu gostaria que nós pudéssemos olhar a palavra de Deus. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito, cantem para Ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Que a gente possa olhar para esse lugar e contar os atos maravilhosos de Deus. Sabe, quando a gente estava reformando aqui, a gente consertando bancos, arrumando luminárias, andando nesse lugar, de repente veio aquela reflexão que faz a gente pensar um pouco. Quantos cânticos foram cantados nesse lugar? Quantas orações subiram a Deus e estão registrados diante do nosso Deus. Estão colocadas diante dele e permanecem porque o Senhor não se esquece de nenhuma delas. Quantas pregações foram pregadas nesse lugar, quantas pessoas conheceram Jesus Cristo e encontraram o caminho do céu. E essa lembrança foi me inundando, foi me marcando e foi me fazendo perceber que quando nós estamos na nossa história hoje, não é por acaso, é porque nós fomos guiados, fomos regados por mensagens, por orações, por exaltação ao nosso Deus através de louvores. Estamos aqui em lembrança daquilo que o Senhor já fez e daquilo que o Senhor continua fazendo. Eu gostaria que nós nos colocássemos em pé para uma palavra de oração e nós queremos pedir a graça de Deus sobre esse culto dessa tarde. Querido Deus, nosso Pai, nós engrandecemos o Teu nome nesse momento, engrandecemos a Ti porque Tu és digno de toda exaltação, de todo louvor e de toda glória. E Pai Santo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa marcar a nossa vida com a lembrança daquilo que nós ouvimos, de vermos aquilo que o Senhor fez e faz no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. Nós estamos aqui comemorando 112 anos da nossa Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil. E nós Te engrandecemos porque foi aqui que começou toda a atividade da nossa denominação. Nós Te louvamos porque os pioneiros, eles levaram consigo, trouxeram consigo a sua fé e levaram ela daqui para outros lugares. E hoje, Senhor, nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança e glorificamos o Teu nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor e toda exaltação. Nós pedimos, Deus Santo, que o Senhor abençoe cada família presente aqui, que o Senhor abençoe cada parte desse culto e que o Senhor possa ser engrandecido no nosso meio. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Antes de você assentar, eu gostaria que você olhasse para o lado, ou virasse para trás, desse um boa tarde, agradecesse a Deus por esse tempo juntos. Que alegria estarmos juntos aqui. E eu gostaria rapidamente de saudar as autoridades, as pessoas que nos visitam, que vieram de longe. Pastor Marco Ribeiro, da Igreja Batista Pioneira Vera Cruz. O obreiro Adevosir Santos Júnior, da Igreja Batista Progresso, em Chiapeta. O presidente e secretária da nossa Junta de Mocidade e Adolescentes, irmão Eduardo e Pamela Vinck. O presidente e vice da Igreja Batista Pioneira de Santa Cruz do Sul, Valdir Fortes Carvalho e Lucas Alves dos Santos. A vice-diretora da Escola São João Batista, Simone Emel. E o vereador Raul Frites e as secretárias Loiva e Viviane, acompanhados dos esposos. Também recebemos a visita aqui do pastor Milton Boiter, vindo de Florianópolis, trouxe o nosso preletor dessa tarde, pastor Valde Frai, vindo de Itapoá, Santa Catarina, com a irmã Shirley. E é um prazer muito grande estar com todos aqui juntos. E o presidente da nossa convenção, o irmão Milton Tellen, com a sua esposa, a irmã Irdes, de Nova Santa Rosa, no Paraná. Que prazer estar aqui com vocês.
Depois vamos saudar outros que estiverem chegando, outras autoridades. Agora o pastor vai dar sequência e vai ler o nome das pessoas que fundaram este ministério há um bom tempo atrás. Você terá a edição correta. Então vamos dar uma olhada nos nomes que nós temos aqui. Nós temos o primeiro casal que começou esse trabalho aqui, é Karl e Friederike Feuerhamel e Friederike Reinke. São os que começam o trabalho, chegam aqui em Formosa e fazem o início. Depois, em 1896 ou 94, vem Hermann e Wilhelmine Neitzke, os primeiros convertidos. E logo em seguida, nós temos no registro histórico, em pouco tempo depois, temos 30 famílias que começam trabalho juntos aqui. Mas aí no resgate, nós encontramos alguns sobrenomes que nós queremos relacionar e queremos convidar você a nos ajudar a relacionar algum mais que você conhece. Então, nós temos a Dirs aqui, Beuter, Hasper, Kopp, Lehmann, Machulat, Waldorf e Vondrasek. E agora, se você tem mais algum na mente, na lembrança, por gentileza, a gente pede para você nos auxiliar. Pode desenrolar a língua e falar nome difícil, é autorizado aqui, tá bom? Me parece que não tem ninguém relacionando outro nome. Se você tiver, você pode nos entregar depois por escrito, tá? Porque a gente não consegue adivinhar só ouvindo a pronúncia às vezes. Então, por gentileza, traz para a gente vai relacionar na edição do culto, tá ok? Muito obrigado pela sua presença. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa com a gente. A palavra com o nosso presidente da nossa Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil, representando mais de 100 igrejas e, ao mesmo tempo, em 5 estados do nosso país. Tudo começou em Formosa, assim consta na nossa placa, onde tudo começou. Presidente, seja bem-vindo. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, amigos. O pastor Jair e o pastor Marco já cumprimentaram a todos. Fiquei pensando e consultando alguns dos nossos familiares e descobri que provavelmente o meu avô, Waldorf, que eu vi ali, ele nasceu aqui. Então é provável que o meu bisavô, Robert Waldorf, fosse um dos membros dessa igreja aqui. Depois eles mudaram para a linha República. E verifiquei aqui, nesse informativo, casal Feuerhamel, que tem a minha avó materna, tem descendência, sem falar dos Machulat, que também tem familiaridade, e familiares Machulat. Então, a nossa história dos batistas, pelo menos por um longo tempo, estava ligado às nossas famílias também, né? Quer dizer apenas, vou repetir mais uma vez, dizer que essa restauração possa ser um marco em nossas vidas. Que nós possamos sair daqui e lembrar desse momento. E que essa restauração possa ser um marco para nós da pioneira, para a liderança da pioneira que está aqui também. Então, irmãos, aquilo que nós ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Amém. Eu quero, nesse momento, me engrandecer a Deus por tantas pessoas que ajudaram. A gente tem um desafio, e por isso que eu preciso da sua ajuda. O nosso desafio é de esquecermos de alguém, e a gente não quer cometer esse erro. Então, naturalmente, eu quero convidar para virem aqui à frente, para a gente louvar a Deus juntos. E eu quero agradecer por todos que ajudaram, que cooperaram, que se esforçaram. Nós fizemos em torno de 2.000 quilômetros entre voluntários para irmos a Santa Cruz, fora as outras coisas que as pessoas fizeram por aqui. E
é muito bom ver como o povo de Deus se junta, se esforça. Por gentileza, venham à frente. E eu não vou convidar especificamente, mas todos que se voluntariaram, por favor, para que eu não precise chamar alguém. Então levante, desde quem deu comida para a gente, desde quem veio fazer alguma coisa que nos ajudou a somar no todo, por favor, os nossos pedreiros, empreiteiros, pintores, a gente gostaria de parabenizar vocês. Por favor, levantem e venham. Nós temos... eu quero dar um destaque específico. Nós temos 2 empreiteiros com a gente. Toda a primeira parte foi feita por eles, o Nestor. Nestor, levanta a mão, nem todo mundo lhe conhece. E o Adriano, que puxou a equipe daqui, muito obrigado. E nós temos aí todo mundo que colocou a mão de maneira aguerrida. Também a nossa secretária lá de Santa Cruz do Sul, Daniela, segurou as pontas de todas as coisas. Muito obrigado, Dani. E eu não quero estender, porque todos foram específicos, objetivos, esforçados. E eu quero convidar, nesse momento, o pastor Valde Fray para orar com a gente. Senhor, nós te louvamos, em primeiro lugar, porque podemos fazer parte da tua família. Te louvamos pelo legado que os nossos pais e familiares deixaram para todos nós. Acima de tudo, o exemplo de vida e a fé. E hoje te louvamos pelo privilégio que temos de continuar fazendo parte desta obra que abençoa pessoas. E agora eu quero te agradecer de todo o meu coração por todos esses que aqui deram do seu tempo, do seu esforço, dos seus recursos, do seu conhecimento, de tudo aquilo que tinham condições para que essa obra se tornasse possível. Te louvamos por essas vidas. Recompense a cada um pela tua graça e pelo teu amor. E assim continue nos usando e abençoando para que muitos ainda sejam abençoados. Aceite a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir esse pessoal? Eu quero nesse momento convidar o nosso querido irmão Manfredo Mátula, que é filho do seu Rai, e que toda a história da família está pautada em Formosa. Eu gostaria de convidar ele para agradecer pelas ofertas do culto e também dedicar esse espaço de tempo ao nosso Deus, louvando a Deus pela história construída aqui. Por favor, Manfredo. Pai amado, que teu nome seja glorificado, teu nome seja honrado, o nosso louvor seja totalmente dedicado a ti. Nesse dia, nesse momento especial que vivemos aqui, nos alegramos e com certeza tu tens nos alegrado com tuas mais preciosas promessas que estão diante de nós. Nós te agradecemos por esse espaço aqui, por esse lugar, pela restauração, pela beleza desse local, pela história desse local também, Senhor. Nós realmente rogamos a Ti que continuas operando, tendo a plena liberdade de operar no meio de nós. Que Teu Espírito tenha espaço, tenha condições de pleno uso da Tua palavra, agindo nos corações no meio de nós, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo aquilo que foi feito, por todos aqueles que se esforçaram, também, como já falamos aqui, também pelas ofertas, pela disposição da ajuda na manutenção e no efeito na obra que foi feita aqui, Senhor. Nós Te agradecemos e é em Teu nome, Jesus. Amém. Jesus me ama e quer salvar-me. Jesus me ama e quer me ver. Por isso eu canto sempre, Ele me ama.
isso eu canto, sempre Ele me ama, meu Salvador. Agora quero na minha vida ao meu amigo sempre agradar, por isso eu canto, sempre Ele me ama, meu Salvador. Total, o pastor tinha me dito que durante esse cântico nós deveríamos estar recolhendo as ofertas, que é para a reforma desta igreja. E ele disse também que tem Pix, né? Depois o pastor passa, o Pix já está aí, né? Ok? Então vamos cantar, não me deixem cantar sozinha e vamos recolher as ofertas. Vamos lá? Gott ist die Liebe, lässt mich erlesen, Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Ich lag in Banden der schönen Sünde, ich lag in Banden und komm nicht los. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Sandte Jesus, den treuen Heiland, sandte Jesus, macht mich los. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Jesus, mein Heiland, gab sich zum Opfer, Jesus, mein Heiland, ist meine Schuld. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Ich will dich preisen, du ewige Liebe, ich will dich loben, solange ich bin. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, liebt auch mich. Não nesse lugar. E nós vamos dizer para Ele, né, o quanto nós o amamos. Faça desse louvor a sua oração nesse momento.
vozes dizer o Senhor? Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. 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 Meus queridos e amados irmãos da Igreja Batista Pioneira no Brasil, hoje é um tempo de festa. Estamos felizes com a reinauguração do Templo de Formosa, esse templo que tem um significado muito especial. Foi aí que o trabalho batista pioneiro começou no Brasil há muito tempo atrás. E hoje, quando juntos celebramos 112 anos de aniversário da Convenção Batista Pioneira no Brasil, isso alegra demasiadamente o nosso coração. Por isso, recebam, meus queridos e amados irmãos, o abraço da Convenção Batista Brasileira. Obrigado pela cooperação, pela dedicação e obrigado por fazer parte deste grande projeto de proclamação do Evangelho, que é o trabalho da Convenção Batista Brasileira, de maneira assim muito peculiar e muito especial, o trabalho com a Convenção Batista Pioneira. Que Deus os abençoe. Estamos celebrando também nesse culto o aniversário da convenção. E por isso eu quero pedir para que o presidente da Igreja Batista de Santa Cruz do Sul, irmão Valdir Carvalho, venha à frente para nós orarmos, agradecendo a Deus por tudo o que Ele tem feito nesses últimos anos. São 112 anos de história. Vamos ficar todos de pé? Agradecer então. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu um dia bonito, um dia com sol, Senhor, porque estávamos também apreensivos com esse dia. E o Senhor também nos presenteou com um dia tão bonito, Senhor, que hoje a gente pode estar aqui e também poder olhar este local e ver onde tudo começou da nossa convenção, Senhor, os trabalhos, desde aquele primeiro encontro, Senhor, quando os imigrantes alemães chegaram aqui, Senhor, e vieram, porque certamente o Senhor os enviaste também, e o Senhor os trouxe com um coração voltado para Ti, ó Pai, com um coração ardente de falar do Teu amor e também de pregar a Tua palavra. E nós queremos, Senhor, nesse momento também reconhecer, Senhor, a Tua mão, Senhor, a Sua direção naquelas pessoas, naquele momento, Senhor, naquela data, porque sabemos, Senhor, em todos os trabalhos desenvolvidos hoje pela convenção, sabemos, Senhor, todas as igrejas que hoje tem pelo Brasil, e tudo começou aqui, ó Pai. Nós sabemos que isso é obra Tua, não é obra de mão humana, mas foi o Senhor que conduziu, foi o Senhor que abençoou, foi o Senhor que colocou pessoas com intrepidez de pregação da Tua palavra, e saindo, Senhor, por esse estado, Senhor, falando do Teu amor, daquilo que o Senhor fazia na vida deles e transformando vidas e espalhando do Teu Evangelho, Senhor. E hoje a gente pode ver isso no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, tudo que o Senhor abençoou, desde aquele momento da fundação até hoje, Senhor, as igrejas, Senhor, o seminário, Senhor, a faculdade hoje, os lares, Senhor, lar de criança, lar de idosos,
e os acampamentos, ó Deus, tudo que o Senhor tem abençoado, o Senhor tem dirigido, Senhor. Nós cremos que isso veio de Ti, Senhor, que é algo muito abençoador, Senhor, é algo que vem realmente do céu, Senhor, porque com mãos humanas, Senhor, certamente nós nunca iríamos imaginar, Senhor, que aqui do interior, aqui de Formosa, Senhor, tantas vidas fossem alcançadas, Senhor, tantas pessoas foram alcançadas, ó Deus. E nós queremos lembrar, Senhor, também e reconhecer, Senhor, que é o Teu poder, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, que faz tudo isso acontecer, ó Pai. E nós queremos ser gratos também a Ti, Senhor, porque hoje nós podemos estar aqui celebrando isso, Senhor, e nos alegrando também com esse momento, ó Pai. Nós queremos nos alegrar, nós queremos olhar para trás, Senhor, e ver tudo que foi feito, Senhor, e também Te pedir, Senhor, por aquilo que ainda vamos fazer, ó Pai. Que nós possamos também nos inspirar, Senhor, nessas pessoas e que a gente possa ser também como eles, não tementes, Senhor, a homens, mas tementes a Ti, ó Pai, e que a gente venha a Te buscar mais e Te procurar mais e ousar mais, ó Pai. E nós queremos reconhecer, ó Pai, que foi o Senhor que escolheu esse dia, foi o Senhor que escolheu o dia da fundação dessa igreja, Senhor, da convenção, foi o Senhor que escolheu o nosso dia do nosso nascimento, Senhor. E nós Te agradecemos porque é o Senhor que comanda tudo isso, Pai. E nós queremos também entregar isso e reconhecer isso, ó Deus, que é o Senhor que faz todas as coisas, ó Pai. E isso é algo que também vem de Ti, Senhor, que essa igreja, Senhor, a pioneira, sempre, Senhor, buscou ser firmado na Tua palavra, sendo uma igreja firme nos Teus propósitos, Senhor, nas Tuas escrituras, e passando isso, Senhor, para todas as pessoas, sem distinção de pessoa, de cor, Senhor, de raça, de condição social, Pai. Obrigado porque a pioneira também olha, Senhor, e faz muito pelo social, não só aqui em Santa Cruz do Sul, mas nós sabemos que isso acontece em toda a nossa convenção, Pai. A convenção ela tem se preocupado desde as crianças, Senhor, até os idosos. E nós Te louvamos, Senhor, por esse olhar missionário também e o olhar social que a nossa igreja, que a nossa convenção tem, ó Pai. E nós queremos recordar e firmar isso aqui também, ó Pai, para que a próxima geração também possa ter esse firmamento, ó Pai, possa ter esse embasamento, Senhor, primeiramente na Tua palavra, Senhor, mas também, Senhor, naquilo que nós cremos que é alcançar as pessoas, ir, Senhor, em qualquer canto, em qualquer bairro da cidade, Senhor, em qualquer classe social, e que nós sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduz nesse sentido, e Te peço que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dando sequência à nossa programação, eu quero convidar então o nosso preletor desse dia especial para vir tomar o seu lugar. E eu vou fazer uma rápida apresentação desse moço, um jovem de 50 anos, André Daniel Heinke, nasceu em Ijuí, mora em Florianópolis com a esposa Eliana Grimm e os filhos Lucas e Daniel. Na reunião do CPC, quando definimos quem falaria aqui, a gente precisava achar uma pessoa mais adequada possível. E aí vocês vão entender por quê. Porque ele se formou em bacharel em desenho industrial com habilitação em programação visual pela Universidade de Santa Maria Federal, depois História na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também ele é mestre em Teologia, com uma concentração específica em História, pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, pela ESTE, onde também está fazendo o seu doutorado. E ainda, além disso, ele é bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, do nosso Brasil. Ele está trabalhando com tudo isto há pelo menos
20 anos atuando como designer de marcas, identidade visual, embalagens, escritor de livros de história, livros estes que podem ser encomendados por igrejas. Inclusive, ele foi o responsável pelo projeto do nosso livro do centenário, Os Pioneiros, de 1910 a 2010. E, portanto, irmãos, quem entende de história, que faz pesquisa científica nisto e trabalha com isto, vai trazer para nós uma palavra, com certeza, que vai edificar nossas vidas, vai trazer a nossa memória, e isso fica registrado nos autos da Pioneira para os próximos anos, quem sabe as próximas décadas. Portanto, irmão André, muito bem-vindo, que o Senhor te use, te abençoe. O pastor Marco me ajudou a explicar uma coisa muito importante para a gente entender sobre a história. Quando alguém pergunta para você quem você é, não adianta você dizer o nome e talvez a profissão. Isso, a rigor, não diz nada. Para você explicar quem você é, você precisa contar um pouco da sua história. Você tem que contar uma história. Eu estou me lembrando de Florianópolis, que aqui tem tanto mosquito quanto lá. É impressionante, né? Então você precisa contar uma história sobre você, né? Você vai explicar de onde que veio, você vai contar aonde estudou, com quem casou. Quer dizer, isso passa por uma narrativa, passa por contar uma história. E quando a gente fala da gente, fala de nós, de quem nós somos, afinal de contas, a gente conta uma história, a gente faz a narrativa. E é por isso que é tão importante a história. E é por isso que é tão importante guardar lugares como esse e celebrar momentos como esse, porque a gente lembra da nossa história, e contando a nossa história, nós dizemos um pouco de quem nós somos. E isso é muito importante também para a Pioneira, porque contando a sua história, relembrando ela, você vai relembrando quem você é. E esse quem você é te ajuda também a te projetar para amanhã, para o futuro, para onde que eu vou, para onde que eu caminho, né? Como é que eu continuo essa caminhada. Então, esses momentos, né, que são absolutamente imaginários, né? São absolutamente imaginários. A gente resgata esse passado, a gente, né, reconstrói um muro. Para quê? Para lembrar, porque lembrar é viver e reconstrói a história e faz parte de quem nós somos. Então isso é de fato algo muito importante. E se eu vou contar mais, né, o pastor Marco contou um pouquinho da minha história, pode dizer, de onde que eu venho? Eu venho dos Rank. Os Rank já estão nesta história aqui antes ainda da igreja, né? Então já está marcado aqui, a igreja nasce junto com uma turma de Rank ali, ela vem junto, vindo embora para Panambi e mundo afora, e agora Florianópolis e outros lugares. Então, se vai contar a minha história, ela vai entrelaçar com essa história também. E assim como vai entrelaçar com as histórias pessoais de cada um de vocês. E isso é, né, essa história, e assim funciona também o que a gente chama de reino de Deus. E é disso que eu quero falar um pouco hoje. Na história da Pioneira, eu retiro a mensagem justamente dessa história. No primeiro dia da Assembleia, que aconteceu aqui nesta igreja, neste local exatamente, no dia 14 de maio de 1910, né, foi a primeira Assembleia daquela que foi chamada, então, a Vereinigung Deutschen Baptistengemeinden do Rio Grande do Sul, né, ou seja, a Convenção das Igrejas Batistas Alemãs do Rio Grande do Sul, né, que vai se tornar mais tarde, então, em 64, a Pioneira, Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil. O pastor da igreja de Formosa, já foi mencionado antes, era o pastor Friedrich Leimann, era de origem leta, mas falava muito bem o alemão também, português, e ele fez então a abertura da Assembleia, e ele leu um texto bíblico que eu vou ler agora, que é o texto, quem tiver a Bíblia pode abrir, ou no celular, fique à vontade, de 3 João, né, terceiro livro de João, capítulo 1, versículo 2 a 8, que diz o seguinte: Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade.
Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Tem um fato bem interessante já de cara, que João, quem escreve essa carta, é o autor provavelmente do Evangelho, o autor da primeira carta de João e tudo mais, que ele diz o seguinte, que este Gaio, ele vive de acordo com a fidelidade com a verdade. Esse é o fundamento que ele coloca lá. E a gente tem que lembrar de João, quando ele fala de verdade, ele é impregnado de um grande assunto. Né? Qual é o grande assunto? Que Deus se fez carne, se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. É esse que está o evangelho dele inteiro, permeia esse assunto. Primeira carta de João também, ele é embutido dessa ideia, não, Deus se fez carne, andou no meio de nós, eu vi ele, eu apalpei ele, eu deitei no colo dele, ele era um menino pré-adolescente, devia ter uns 13 anos, quando era discípulo de Jesus. Então ele tinha essa memória viva do Jesus, de Deus que andou no meio deles, e olhando para ele, eu vi o Pai. Então diz essa grande verdade, ele permanece nessa verdade. Esse irmão Gaio e esses irmãos da cidade permaneciam na cidade. E é justamente essa verdade, que Jesus andou no meio deles, que Jesus esteve com eles, e ele era essa graça, e ele era essa verdade, que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou por nós. Essa é a grande verdade que eles transmitem. Mas a verdade tem um grande detalhe. Ela não é apenas um conjunto de ideias, de proposições que a gente tem, ou de teologia, ou de doutrina. Isso faz parte da verdade. Nós temos uma série de coisas que nós cremos, mas a verdade não é só isso. E esse apóstolo João, ele é completamente possuído por esse princípio, que essa verdade ela é manifesta num jeito de andar, num jeito de caminhar. Porque quando se proclama que Jesus veio, morreu e ressuscitou e nos salva, vem embutida junto uma promessa. Que promessa é essa? Você vai ser transformado, você gradativamente vai ser colocado à imagem de Jesus. Você vai sendo transformado nessa imagem. E aí essa verdade que você é chamado a andar é uma verdade que é um caminho a ser trilhado. Ela é um caminho que te leva a andar com Jesus, a caminhar com Jesus. Tem um jeito de andar assim. Não é apenas eu acreditar que existe Deus, eu crer que Jesus morreu e ressuscitou, eu aceito como Salvador, mas é um convite a uma caminhada. Tem um jeito de andar. A gente é transformado a essa imagem de Jesus. Então tem um jeito de viver que é na imitação de Jesus, que é andando com Ele. É por isso que Jesus diz, eu sou o quê? O caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele te toma pela mão e você sai andando, como dizia aquele hino antigo, né? Segura na mão de Deus e vai. Você caminha com Ele. É um transformar, você é outra pessoa, você vai andando nisso. E João invoca para ele essa verdade, você trilha essa verdade. E João aí traz justamente qual é essa verdade que está demonstrada na vida desse Gaio. É justamente esse amor por base. E onde é que ele acontece na prática? É isso que ele está dizendo no texto, né? Justamente o quê? Porque ele cuida dos irmãos que passam por aí sem nem conhecê-los. Ele não conhecia. Ele apenas sabia que vieram da parte de João, eram da igreja lá provavelmente de Éfeso, e que ele os recebe e cuida deles. E recebe e está demonstrando esse amor de Jesus no andar e na caminhada. Então é essa cooperação que ele faz com esses irmãos, que vem da parte do apóstolo, que é o sentido profundo do que ele faz como um discípulo de Jesus. Como um discípulo de Jesus, ele ama o próximo, ele ama aqueles que foram enviados pelos apóstolos. Eu não vou ler o restante da carta, mas ele contrapõe a diferença entre o que esse Gaio faz com outro camarada que é dessa mesma cidade, que é Diótrefes. Este Diótrefes é criticado por quê? Porque ele está em campanha contra os apóstolos, está falando
testemunhando outras coisas que não tem nada a ver com o que os apóstolos e com João testemunhavam. A gente não sabe o que é, porque o texto bíblico não fala, mas se especula que é uma ideia muito gnóstica ou pré-gnóstica, de que, olha, Cristo é apenas um Espírito que andou no meio de nós, um grande mestre da verdade, que por meio da consciência você vai se tornar um Espírito elevado e tal, e não é nada disso. Jesus veio em carne, veio para nos transformar em carne, neste mundo, nessa vida, na labuta, na dificuldade, do jeito que é nesse mundo. Então, esse Demétrio falava isso, e mais, ele não aceitava que esses enviados dos apóstolos chegassem na cidade, e aqueles que ele influenciava na igreja, ele não permitia que ajudassem essas pessoas. Então notem, também como mesmo a igreja no primeiro século, em contato com um apóstolo como João, estava cheia de problemas, já naquela época. Então não se preocupem com o que anda acontecendo por aí, e mesmo na igreja de vocês. É assim. Somos vasos de barro contendo uma mensagem preciosa. Então, seguindo aqui. Então, o que acontece com a grande diferença para esse camarada, Gaio, que é o quê? Ele conhece a verdade, e esse conhecer a verdade não é uma coisa intelectual, de, eu sei que Jesus é Deus ou e tal. Ele é algo que se traduz em prática, em ação de misericórdia, em fazer alguma coisa, em receber os irmãos em amor, em cooperar com eles e ajudar de alguma maneira. E é esse o texto que foi escolhido, pelos irmãos lá no primeiro dia, pastor Friedrich Lehmann. Ele traz essa palavra e é justamente essa ideia da cooperação, ou seja, o pessoal que está entendendo que de alguma maneira eles devem cooperar uns com os outros e ajudarem no quê? Nessa trilhar a verdade de Jesus juntos em amor uns pelos outros, carregando as cargas uns dos outros. E assim que começou a Pioneira. Se a gente olha a história dos primeiros, a Pioneira ela passou desde a fundação, antes, 1910, até 1970, é muito tempo, são 60 anos. Ela passou com um problema crônico, que já vinha desde antes, que é o quê? São igrejas que vieram da imigração, alemães que foram vindo para cá e fundando eles mesmos as igrejas. E o que eles não tinham? Pastores, eles não tinham missionários. Então, todo o grande esforço que foi dessas comunidades, eram elas juntas, juntando os trocadinhos de cada membro que já estava na luta, na batalha para conseguir levantar a própria casa, levantar o próprio negócio, a própria vida, e eles juntos, juntando seus trocadinhos para o quê? Trazerem um pastor da Alemanha, ou trazerem alguém de algum lugar para servir na sua igreja, e servindo na sua igreja, o que ele fazia? Trabalho itinerante de viajando pelo interior, em outras igrejas, e às vezes até como o pastor August Machulat, que aqui de Formosa ia até Porto Alegre para atender Porto Alegre e voltar de carroça. Vocês têm noção do que é isso? Então, esse tipo de disposição, como tem as narrativas que aparecem de tantos irmãos, vocês vão lembrar de alguns, August Machulat, Gustav Henke, Friedrich Machulat, o pastor Fritz Machulat, famoso em tanta história da convenção, Georg Ziegler. Mais tarde veio um itinerante para trabalhar com os jovens, Otto Grellert, que é uma personalidade fabulosa, que faz quase que uma ponte histórica entre a geração de agora com a geração do passado. Então ele deixou muita coisa registrada, escrita, que a gente conseguiu trazer para essa história. Então o que é a noção de acolhimento, quer dizer, de receber e nos ajudar mutuamente, é o que deu origem à Pioneira. Ela surge a partir disso. É isso que fez a história da Pioneira durante 60 anos. Vai receber ajuda de fora, na figura da Masa, dos alemães, a partir da década de 70. É quando começa a ter ajuda de fora. Até então, eram as comunidades se sustentando mutuamente aqui dentro. E essa é uma grande diferença. Então, por isso que esse texto, me parece, foi tão importante para esses colonos lá do início, que eram o que eles eram. Então, esses colonos lá que se ajudando mutuamente, se sustentavam e se ajudavam uns aos outros, e aí um pastor atendia às vezes 5, 6, 10 igrejas numa região, circulando, viajando debaixo de mau tempo, em carroça, dormindo no campo, como aparece nos relatos, para atender essas comunidades todas. Então, eu não vou fazer um resumo aqui da história da Pioneira, porque não temos nem tempo para isso, mas leiam lá no livro, que tem um bocado de informação, mas todas as ações começaram assim. O próprio Primeira Ação Social, lá em Panambi, do Lar Tabea, que era o Altenheim,
Também surgiu do quê? Da preocupação de que nossos pastores estão envelhecendo e quem vai cuidar deles? Porque não existia planos de aposentadoria. Não existia nada disso. Quem vai cuidar deles? Então o quê? Os irmãos vão cuidar dos idosos lá no Altenheim. Assim nasce a ideia, né, de um lar de idosos. Assim vão surgindo todos os outros trabalhos sociais. Faculdade Batista Pioneira, o Instituto Bíblico, que nasce do quê? Não temos obreiros. Precisamos preparar gente para trabalhar nas igrejas. Vamos nos juntar, vamos dar um jeito nisso, vamos resolver isso. Então é a cooperação, esse acolhimento, essa ideia de que juntos, agora já estou puxando a chamada, faremos mais e melhor, né? Então essa ideia de cooperação nasce aqui, nasce daquilo que o próprio Evangelho nos apresenta. Voltando lá para a Assembleia de 1910, a última noite da Assembleia, o culto de encerramento era à noite, né? Então vocês imaginem este local, à noite, sem luz elétrica, então apenas com lampiões, talvez pendurados, não sei o que usavam exatamente. E quem fez a palavra final foi o irmão do pastor Friedrich Lehmann, pastor Willy Lehmann, em que pegou uma vela, e com esta vela, então, ele pregou um sermão intitulado Fazei a vossa luz brilhar. As atas não dizem o conteúdo do sermão, o que ele falou, e nem sequer qual é o texto bíblico que ele usou, mas eu vou supor que ele pregou pelo texto mais óbvio de todos, que seria Mateus 5, 14 a 16. Essa fica uma dica para vocês, tá? Historiadores, quando não sabem exatamente o que aconteceu, eles preenchem os buracos com imaginação, tá? Então, a imaginação calcada numa suposição que está próxima do que pode ter sido, mas não é. Então, entra a ficção para nos ajudar, certo? Mas fica a dica, e assim funciona, tá? Não é... Ele apenas, o historiador vai botar uma notinha de rodapé. Aqui não sabemos, etc., supomos, tal. Estou fazendo a nota de rodapé. Então diz assim, lá em Mateus 5, 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos o que vejam e louvem seu Pai que está no céu. Então, né, imagine ele com essa cena, com uma vela aqui, talvez andando no meio. Esse pessoal era extremamente bom na oratória e tudo mais, né? E outros não tinham um microfone, não existia nada disso. Então, né, ele pregando essa noite, e ao que parece estava lotado isso aqui, tinha gente lá para fora, era um grande evento acontecendo, e essa aqui era uma igreja grande, era uma igreja aí com 200 e poucos membros, para aquela época e para aquelas condições, era uma grande igreja. Então, né, ele pregando isso, e então vocês imaginem a cena, e isso é um dado muito importante, porque isso tudo era gente simples, eram pessoas do campo. E aí rebate muito o que Jesus está falando, porque Jesus está dizendo para esses discípulos, vocês são a luz do mundo, e ele diz isso para um bando de pescadores e pessoas simples lá da Galileia, que não tinham instrução. Talvez um que outro, talvez aí o Mateus, que era coletor de impostos, mas fora isso, é um bando de gente iletrada lá da Galileia. E ele diz isso para eles, quando já tinha na história, há 400 anos, Aristóteles, Sócrates e Platão já existiam no mundo há mais de 400 anos, já eram debatidos na filosofia do mundo inteiro, e Jesus vem e diz para aqueles pescadores lá, e diz, vocês são a luz do mundo. Ele não vem de Atenas, a luz do mundo vem daqui, das margens da Galileia, dessa turminha aqui, vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque esta é uma luz que está sendo trilhada a partir de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Vocês estão seguindo nesse caminho, e esse caminho vai fazer o quê? A luz de vocês brilharem. E a luz, aqui quando ele fala de brilhar, é para quê? É para justamente ser colocada no alto, mas o que não é para colocar em evidência, é para mostrar um caminho, para apontar uma direção, e essa direção não eram eles próprios, era aquele que veio e morreu na cruz por eles, e eles apontavam para ele, é Jesus, é para ele. Então essa luz, ela não tem uma luminosidade própria, ela é como a lua, ela reflete o sol. A luz vem de outro lugar, então essa luz ilumina, mas aponta para a luz verdadeira, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a luz do mundo. E é por isso então que este texto fala que essa luz existe não para exaltar a igreja,
não para exaltar a pioneira, mas para exaltar Jesus, que é a luz verdadeira que trouxe a iluminação para essa gente se juntar e tentar apresentar para outras pessoas também essa mesma luz. Certo? Então, concluindo, tem uma verdade. Há uma verdade que nós seguimos e que nós procuramos o que? Manifestar na nossa vida. Ela não é apenas umas ideias legais que a gente passa. Uma ideia que tem que encarnar na realidade, na vida, e demonstra na prática do que é do amor ao próximo. Não é por isso, não é à toa que este mesmo João diz, né, que quem diz que ama a Deus, quer dizer, na verticalidade, mas não ama o irmão, não ama o próximo, não estende a mão, é um mentiroso, salafrário, sem vergonha, está mentindo, não ama a Deus. Porque esse amor a Deus está ligado diretamente ao amor horizontal às outras pessoas, porque é nessa cooperação, nessa empatia, nesse dar a mão uns aos outros, é que está essa demonstração pública da verdade que ele diz que está anunciando. Que essa verdade que anunciamos, ela vem atrelada a uma promessa de transformação, é uma demonstração que outro mundo, outra comunidade, outro jeito de ser gente é possível. E é isso que nós queremos apresentar. Então, essa cooperação para essa proclamação dessa verdade tão bonita é a razão de ser da pioneira, né? Mas o objetivo dessa luz, ela não é mostrar a si mesma e nem mostrar a pioneira, olha como ela está bonita e grande agora e saiu daqui, mas apontar sempre para Jesus, né? Que nos disse, olhem para mim, para vocês verem ao Pai, entenderem como Deus é. Então, que o amor de Jesus possa continuar guiando essa gente bonita da pioneira. Que Deus os abençoe. E temos entre nós alguém que queira dar um testemunho, falar alguma coisa, então estamos franqueando a palavra de vocês que estão aqui conosco nesse momento histórico também. Podem ficar absolutamente à vontade. Muito boa tarde a todos e a todas. O Vale do Sol se sente muito orgulhoso, feliz e completo com o que está acontecendo no dia de hoje. Porque, além de nós estarmos celebrando esse grande momento, celebrando a história desse local, da convenção, nós também estamos celebrando a vida. Porque, quem diria, pastor Jair, que ano passado, por esse período, a gente pudesse, no dia de hoje, 2022, estarmos aqui reunidos. Tantos amigos se foram, tantos familiares nós perdemos, mas é muito importante esses momentos para celebrar a ocasião, o momento, a história, a saúde e a vida. E dessa forma, como administrador desse pequeno município de Vale do Sol, aproximadamente 12 mil habitantes, quero aqui trazer um abraço carinhoso de todos esses habitantes. Quero saudar aqui nesse momento o pastor Jair, tive a oportunidade de conhecê-lo junto à Prefeitura Municipal alguns dias atrás, estendeu o convite para que nós pudéssemos estar aqui junto com cada um de vocês, confraternizando, compartilhando desses grandes momentos. Nosso vereador de Santa Cruz, Raul, também meu grande amigo, ex-colega de faculdade, tenho a felicidade de rever aqui também meu ex-colega de faculdade, como é bom esses momentos, para a gente poder compartilhar também. A nossa secretária de Educação e Cultura, a Deise. Gostaria de saudar a nossa vice-diretora da Escola São João Batista, um educandário que está situado aqui também na localidade de Formosa, logo aqui ao lado, a Simone Emel. Em teu nome, saudar a todos os membros da comunidade Vale do Sol, que aqui vejo vários. Também em nome do meu ex-professor Eupídio Guerck, eu gostaria de saudar a cada um de vocês, visitantes, pessoas que nos alegram com vossas presenças, dizer a cada um de vocês que a gente que convive diariamente aqui no município, vocês não fazem ideia, nos finais de semana, como esse ambiente, esse local é visitado. Isso nos orgulha, nos enche de satisfação, por dizer que há 129 anos foi instalada a primeira igreja batista do Rio Grande do Sul. E nós, com certeza, exploramos muito esse ambiente, porque consideramos ele, em nossa história,
municipal, como também um ambiente histórico para ser valorizado, preservado e usufruído por cada um de vocês. E os 112 anos, é claro, de Convenção Batista Pioneira. E poder, aqui em Vale do Sol, receber no dia de hoje cada um de vocês, celebrando esses 112 anos de convenção, celebrando os 129 anos de existência deste espaço, é motivo de muita alegria. E não poderia, pastor, deixar passar essa oportunidade em branco de vir aqui agradecer pela história, por tudo que vocês fazem por nós, pelo voluntariado que antes se apresentou aqui na frente, porque fez acontecer, resgatar a história desse ambiente, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, juntos, confraternizando lindos e bons momentos. Porque a vida passa, mas a história fica. E com certeza as pessoas que fizeram, fazem e farão história desse legado, desse ambiente, com certeza ficarão lembradas para sempre. Vida longa à Comunidade Batista de Linha Formosa, vida longa à Convenção Batista Pioneira. Carinhoso, forte, fraterno abraço a cada um de vocês e sejam sempre bem-vindos a Vale do Sol. Muito obrigado. Gratidão. Senhor prefeito, muito obrigado. Foi um prazer ouvi-lo. Essa saudação muito boa, muito bem-vinda. Vereador Raul, quem sabe uma rápida palavra? Por favor, fique à vontade também. Boa tarde a todos, irmãos da Igreja Batista. Saudar nosso prefeito, o Michael Silva. Dizer, Michael, parabéns pelo município do Vale do Sol estar recebendo aqui essa reforma, né? E um templo onde se fala em Deus. Isso com certeza vai estar abençoando o seu mandato também como prefeito, né? Agradecer e parabenizar, agradecer o convite do pastor Jair, da gente poder estar aqui presente, agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento. E como falava o prefeito Michael, a vida é feita de histórias. E como é bom poder contar uma história bonita, né, pastor? E isso é uma história bonita, que começou há uma centena de anos atrás, aqui, nesse pequeno vilarejo do município de Santa Cruz do Sul, na época, e hoje, município de Vale do Sol. Então, dizer que essa história, ela continua, e agora com mais força, porque a Igreja Batista, a Convenção Batista, cada vez cresce mais, com novas pessoas que acreditam na palavra de Deus e carregam a palavra de Deus aonde estão. Vamos colocar em pé. E a nossa alegria, ela não é só aqui, né? Nós esperamos nossa alegria lá no céu, quando encontraremos com o nosso Jesus. Amém? Alegria, sinto coisas serem com Cristo, para sempre o dia e morar. Jesus eu viver, para o céu
Vamos nesse momento orar. Pastor Milton, ora com a gente pelos alimentos, encerrando o culto dessa tarde. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós rendemos a Ti todo o louvor, toda a honra, toda a glória, por aquilo que celebramos hoje. A Tua fidelidade, a Tua bondade, o Teu amor sobre as nossas vidas, mas muito especial também sobre aqueles que nos antecederam, os nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, que experimentaram e vivenciaram a Tua maravilhosa graça, e ela nos alcançou em Jesus Cristo. E aqui estamos, Senhor, rendendo louvor a Ti, pelo Deus poderoso, maravilhoso que és, e continua sendo. Que esta história continua sendo escrita através das nossas vidas e através dos nossos filhos. O bastão foi passado, está em nossas mãos. Que saibamos dar o nosso melhor, para que vidas sejam ganhas para o Teu reino. Obrigado pelo culto desta tarde, na celebração do aniversário da nossa amada convenção. Te agradecemos também porque marca o início do trabalho aqui nesta localidade. Esta semente que foi plantada e que germinou e que produziu tão abundantemente, que ela continue, Senhor, produzindo para toda a eternidade. E só no céu teremos a plena revelação, o quanto foi valioso a participação de cada um dos nossos queridos, também os que hoje fazem parte desta igreja. Te louvamos agora, Senhor, também pelos momentos de confraternização, de comunhão que teremos. Abençoe a continuidade desta celebração, deste culto, e aqueles que estarão se dirigindo para casa, para outras localidades, acompanhe-os, Senhor, com os Teus cuidados, colocando a Tua mão sobre suas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por Tua presença entre nós, e mais uma vez dedicamos todo o louvor ao nome do Senhor. Amém. Amém, Senhor. Deus, Tu és santo. Deus, Tu és santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Deus, Tu és santo. Deus, Tu és santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Olho ao redor e vejo tudo que criaste aqui. Quão maravilhoso, Senhor, o Teu amor nunca falhou. Não tenho palavras para expressar ou descrever a Tua glória como prova do meu amor. Isso eu te dou. Levanto as mãos e digo: Deus, Tu és santo. Deus, Tu és santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Deus, Tu és santo. Deus, Tu és santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Não tenho palavras para expressar o quanto eu dependo de Ti. Bênçãos tão lindas que deste a mim, carinho, graça e amor eterno. Isso quero louvar-te. Eu quero louvar e dizer o quanto eu te amo. Pois és digno de toda a glória. Tu és digno de toda